Então, a maior felicidade, o meu primeiro vídeo de estreia aí no meu YouTube, no meu canal, Cacau Lopes, o doutor da Receita, estou recebendo o deputado federal Padilha, grande ministro da Saúde, e assim, é uma alegria legal porque a gente se conhece desde a Unicamp, e o que eu admiro no Padilha é que ele não pegou os trejeitos de política, e sempre quando ele vem em Rio Preto, ele sempre, isso me enche muito de alegria, de coração, que ele sempre fala assim, eu quero ver o Cacau, e aí então a gente vem aqui cultivar um pouco a nossa amizade, cantar, falar de coisa e falar de política. Então é uma alegria enorme tomar esse café aqui com ele. Eu queria que o Padilha contasse um pouquinho, rapidinho, um pouco, essa trajetória dele, como é que foi ser médico, virar deputado. Ele viajou para esse país todo aqui, já trabalhou na região norte, já, né, foi ministro. Acho que um dos primeiros ministros que teve a coragem de pôr no seu blusão o emblema do SUS, o orgulho do SUS. Então, eu queria que ele contasse um pouco a historinha dele para vocês conhecerem. O Cacau, primeiro, doutor Cacau, Cacau Lopes, olha, primeiro alegria minha de você com esse novo projeto aí, mais uma forma de chegar perto das pessoas. A alegria tá na casa dele, gente. Se vocês já tivessem tomado o café que tem aqui, vem aqui, bater boa conversa, ouvir o homem tocando violão, que eu vejo ele tocando violão desde quando eu era estudante de medicina. Esse cara que já era formado, ele parece ser uns 10 anos mais novo que eu, mas eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, lá na Unicamp, ele já dava aula pra gente, estava fazendo pós lá, à noite tocava violão no bar, a gente se conheceu nessa luta, uma luta muito bonita, né, Cacau? Pra mim, assim, a minha trajetória tem a ver ali com aquele momento, né, 89, entrei na faculdade em 89, Ciências Médicas da Unicamp, tinha 17 anos de idade. Você chegou a ser do centro acadêmico? Fui do centro acadêmico, e eu nunca me esqueço, Cacau, é o seguinte, eu entro lá, primeira aula inaugural, Gastão Wagner, foi seu orientador, foi meu orientador. E o que era muito tocante para mim, né? A aula inaugural do Gastão, ele chega lá em fevereiro, primeira aula, e ele tinha acabado de assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. O SUS tinha sido criado em 88 pela Constituinte, gestão municipal começando em 89, então a aula dele era o seguinte, ó, estamos aqui, precisamos de vocês, porque aqui a gente está com um desafio enorme que é fazer aquilo que está na Constituição começar a ser realidade, né? Na periferia de Campinas, nos bairros de Campinas, dentro dos hospitais, serviços de urgência, transformar aquilo que eram serviços isolados, hospitais que tinham, passado do INAMPS, o começo do SUS, transformar aquilo lá no SUS, né? Eu nunca me esqueço, por exemplo, o dia que o Gastão chama a gente como estudante para ir ver o Cândido Ferreira. Que era um psiquiátrico. Manicômio assustador. Eu não me esqueço, eu nunca vou me esquecer do cheiro, Cacau, da gente entrando lá, as pessoas largadas, misturado com mijo, com fezes, vivendo uma situação indigna, a gente que estava há 30 anos lá, e a gente participando daquela que era a intervenção, era o SUS chegando, o manicômio, né? Aquilo me contagiou e para mim, desde aquele dia, é a luta pelo SUS, a defesa da vida. E essa coisa dessa reforma psiquiátrica que foi feita em Campinas, e que o Davi também fez com a intervenção, junto com a Thelma na Casa intervenção da... Inclusive, quando o professor, eu trouxe aqui o pessoal... Tinha um movimento Loucos pela Vida, né? A Rádio Tantã, eu trouxe eles aqui. Mas, gozada, eu sou pré-SUS, né? Porque eu cheguei em Campinas em 82 para fazer residência, vindo do interior, não sabia nada. Campinas vai ficar feliz agora que você está chamando de Campinas não como interior. Agora os caras se sentindo assim, ó. Porque não, E entrei na Unicamp, aquilo para mim foi um mundo, né? Enfim. E logo encontrei o Nelson, fomos trabalhar no Centro de Saúde Psicólogo Paulino, foi quando o Gastão chegou. Exatamente, ele saiu da clínica médica da USP, foi lá. Aí acabei a residência, o Nelson me chamou para trabalhar com ele lá na Secretaria de Saúde de Campinas. Naquela época, olha que o primeiro posto de saúde que eu fui trabalhar era dentro de uma favela, era um barraco. Olha só. Né? E aí veio ações integradas em saúde. Isso, tudo pré-SUS. Aí veio o SUS que deu
aquele posto de saúde tradicional que só tratava tuberculose, vacina, passou a ser outra coisa, né? Passar a cuidar integralmente das pessoas, ser né, começar a transformar e a gente começar a viver isso. Dentro dessa conversa do SUS, com essa PEC exterminadora do futuro aí que congelou o financiamento, como é que você vê o futuro do SUS? Cacau, a gente está num momento decisivo, esperança, né? de ter que tirar essa pessoa. Não vamos falar o nome. A gente está num momento decisivo, né? Porque eu acho que são duas coisas assim. Primeiro, a gente está vivendo um momento mais difícil do SUS desde quando ele foi criado, do ponto de vista dos recursos, como você falou, congelamento de 20 anos. Né? Quando você congela os recursos por 20 anos, não é só que você está tirando o dinheiro, você tira a projeção de futuro. Né? Um menino que está entrando na faculdade para fazer medicina, enfermagem, psicologia, tudo agora, falar para ele, durante 20 anos não vai abrir posto de trabalho, não vai mudar o serviço, porque não vai ter mais recurso, está congelado. Então você está estancando a projeção de futuro das pessoas, das instituições, da indústria farmacêutica, dos equipamentos. Todo mundo começa a falar, não vou produzir para o SUS porque está congelado por 20 anos. Né? E junto com o congelamento veio a destruição por parte do Bolsonaro, que destruiu o Ministério da Saúde, destruiu as políticas, até a atenção básica, né? Que é um financiamento da atenção básica. Estava rodando aqui em torno aqui de Rio Preto, eu conversei com colegas médicos, os caras em Itajobi, ele falou assim, agora o profissional ali, o médico, a saúde da família, se ele quiser, ele trabalha só de sexta-feira. Então, até aquilo mínimo, que é a presença do médico na unidade de base de saúde, de forma longitudinal, né? Até está sendo quebrado. Não, Padilha, eles quebraram um grande programa desde 2014 que a Dilma criou, que foi o Programa Mais Médico. Isso. 2013 criado. E em 2014 começou realmente a acontecer. E que fixou médicos nesse fundão desse país todo, em regiões ribeirinhas. E hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, aqui em Rio Preto, nas regiões, nós chegamos a ter 180 médicos do Mais Médico. E agora estamos com 80 municípios que só tinha um médico do Mais Médico, não tem mais, né? E sem perspectiva nenhuma. E isso tem que mudar. Então eu acho que a gente está nesse momento, assim, de um lado, é o período mais crítico para o SUS, desfinanciamento, destruição de programas, desmonte do Ministério, né? Tem um programa de vacinação, que é uma coisa que vem desde os anos 70. Genocídio da Covid. Derrubou a cobertura vacinal da Covid. E, ao mesmo tempo, um momento onde a percepção que a população brasileira tem sobre a importância do SUS nunca foi tão forte quanto a da Covid. Então, a gente vive essa contradição nesse momento. Então, para mim, é aqueles momentos de momento histórico, de decisão, assim, da gente aproveitar essa percepção. Você fala sobre o SUS hoje, as pessoas param para te ouvir. Elas começaram a compreender a importância disso, né? De reconstruir um pacto com a sociedade brasileira para o próximo período de fortalecimento desse SUS. O pessoal percebeu que esse negócio é importante, esse tal de SUS é uma coisa importante, quer entender um pouco melhor, a gente reconstruir um pacto com a sociedade e a decisão nesse ano das eleições, do que pode ser um próximo congresso, né? A composição da Câmara, do Senado, que pode ser um próximo governo, a gente vai ter que fazer um grande trabalho de reconstrução desse pacto. E acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, Cacau, porque é o seguinte, vocês sabem, quando a gente construiu o SUS aqui no Brasil, o mundo estava diminuindo o papel dos seus sistemas nacionais públicos. Não, a gente fez o SUS na contramaré. Os sistemas europeus que nos inspiraram estavam sendo atacados pela Margaret Thatcher, em vários países estavam reduzindo tudo. E agora os países perceberam, por conta da Covid, a importância de ter um sistema nacional público. Então, você tem um momento positivo no mundo, na minha avaliação, de retomada, de discutir, poxa, é importante ter um sistema nacional público universal, e a gente aqui no Brasil vivendo esse momento de virada possível. Eu estou otimista, viu, Cacau? Estou otimista, acho que a gente tem um bom caminho pela frente para reconstruir esse pacto. Me conta um pouco, porque eu vejo assim, não é por estar aqui, por a gente ser amigo. Você foi um dos poucos ministros que não ficava em Brasília, andou esse país afora. Como que foi essa experiência de conhecer esse Brasil continental, com tantas diferenças? Um município, o secretário precisando de barco, mas eu fui dar um curso no Rio Branco, no Acre, quando o PT foi o Tião. E aí
dando curso de planejamento, o principal problema do secretário era marco. É isso. E como que lida com essa diversidade desse país? Isso que é fantástico do país, né, Cacau? Assim, eu já conhecia muito isso, porque eu fiz faculdade de medicina na Unicamp, depois fui fazer residência, especialização em infectologia lá na USP, no HC. Quando eu terminei a residência de infectologia lá em São Paulo, eu assumi um núcleo de medicina tropical da USP lá no meio da região amazônica. Então eu fui viver 8 anos lá na Amazônia, trabalhando com população indígena, ribeirinha, área rural, né? Quando eu fui para Brasília lá, quando começa o Gastão, era o secretário executivo do Ministério da Saúde, eu fui para lá, fui para a área da saúde indígena e fui com a experiência já de ter vivido a Amazônia, né? Depois, em 2005, eu fui trabalhar diretamente lá com o presidente Lula, na presidência da República, cuidando da relação com os municípios. Durante um tempo fui lá, secretário de Assuntos Federativos também, eu trabalhei na conhecer o pequeno município ao grande, já pega aqui o estado de São Paulo, na capital, mais de 10 milhões de habitantes, e Borá, que é o menor município que é aqui em São Paulo. Essa diversidade, né? E no Ministério também, então eu acho que era fantástico. E uma coisa muito importante é você estabelecer uma relação de cooperação com gestores municipais, estaduais, com o controle social, porque é daí que você compreende essa diversidade, né? Você está falando do bairro. A gente fez o programa da UBS Fluvial, né? Que era você pegar o que tinha da saúde da família, mas adaptar para a realidade daquela comunidade. E você tem um saúde da família que às vezes a estrutura da equipe atendia 2, 3 municípios diferentes, né? Porque o território às vezes não respeitava a divisão da fronteira, a divisa entre um município e outro. Então você repensar como você financiava isso. A UBS ser um equipamento de 2, 3 municípios, né? A equipe sendo referenciada para 2, 3 municípios diferentes o tempo todo, né? Então você construía arranjos locais, territoriais, né? A partir de diretrizes nacionais, mas respeitando muito essa realidade local, regional. Para mim foi uma experiência fantástica e eu acho que um aprendizado muito grande também e que pode nos ajudar a enfrentar os próximos desafios. Só para terminar, porque eu sei que a tua agenda, você está aí, né? E senão o papo aqui não para. Padilha está aí queimando sola de sapato, né? Então o pessoal fala que é sola, saliva e suor. É coisa de deputado federal do Partido Popular aí, progressista. Eu queria você encerrar, se você falasse algumas coisas aí. Primeiro, é claro que a nossa eleição acaba ficando muito centrada na visão da eleição do presidente, mas que você colocasse, você que vive esse congresso tão, né, tão, assim, vamos dizer, amarrado com o presidente do Congresso, Arthur Lira, totalmente, enfim, como que a gente precisa eleger deputados comprometidos com a causa popular, né, até para que ajude o Lula governar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância do papel do deputado e da sua esperança, né, do Lula ganhar. Como é que você viu essa coisa aí dessa tentativa de compra de votos que a gente teve que votar a favor, porque a necessidade da população é tanta, mas esse governo que gozou no Bolsa Família, que falava que isso era uma forma das pessoas não querer mais encostar a barriga no tanque, não trabalhar, que era um bando de vagabundo, e que agora, na véspera de eleição, cria um programa que é aquilo que o Lula fez, um país que volta a fazer parte do mapa da fome, 33 milhões. Então, falasse um pouco dessa esperança e da necessidade de mudar esse Congresso, eleger deputados como você, por exemplo, comprometido com a causa da saúde e outras causas. Eu estou muito animado, estou otimista, estou preocupado, a gente precisa estar muito alerta. Acho que o bolsonarismo vai tentar de tudo, como você está falando, para tentar continuar no poder. Mas eu sinto, assim, parte da população, primeiro, uma saudade muito grande de quem viveu aquele período do governo do presidente Lula, de começar a superar a dificuldade. Ele não superou tudo, tinha muita coisa para a gente melhorar ainda no país, mas de começar a superar. Então tem muita gente que lembra a saudade, tem um legado que é muito forte
onde a gente passa aqui no interior de São Paulo tem um UBS que a gente que fez, a coisa do Mais Médicos, o SAMU, sabe, UPA, as pessoas falam, ó, e dizem o seguinte, ó, quando veio o Temer mais nada aconteceu, as pessoas falam exatamente isso, até na cidade grande, chega aqui em Rio Preto, fui lá no hospital de base, os caras falam isso, lá no hospital de base falam, ó, a hemodinâmica vocês trouxeram, que expandiu, a parte de transplante vocês expandiram, a radioterapia, eles reconhecem isso, né? Pelo menos na nossa frente eles falam, né? Então acho que tem uma saudade, um legado, uma esperança, e ao mesmo tempo vejo uma rejeição muito grande ao Bolsonaro, sabe? Mesmo aqui no interior, que eu achava que não fosse tão grande, mas assim, muito grande. E você falou, é decisivo, né? Hoje, por exemplo, hoje a gente convive lá na Câmara dos Deputados com cerca de 120 parlamentares aí que são do campo mais progressista. A gente não consegue aprovar nada, né? Quando a gente consegue aprovar alguma coisa, por exemplo, eu aprovei a lei, sou um dos autores da lei Paulo Gustavo, para a área da cultura, da lei Aldir Blanc, que foi uma movimentação mais ampla. Sou um dos autores do Piso Nacional da Enfermagem, sou um dos autores da lei Despejo Zero, que impediu despejo durante a pandemia, mas é quando tem uma grande comoção, senão, né, a gente de fato precisa mudar aquela cara da Câmara dos Deputados. Então eu queria pedir muito pro pessoal aí, né, quando o pessoal às vezes é muito focado na eleição para presidente, esquece que quem faz o orçamento é o Congresso Nacional, quem faz as leis é o Congresso Nacional. Nós, para voltarmos a investir em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em segurança alimentar, a gente vai ter que romper. Esperança para a juventude. Esperança, né? para a juventude, cultura. A gente vai ter que mexer com o chamado teto de gastos, né? Para isso vai ter que ter maioria constitucional. Então a gente precisa se dedicar na eleição aí dos deputados, das deputadas. Eu acho que a gente tem tudo para eleger uma bancada maior, bancada com mais negros, mais mulheres, representação indígena, né? E eu tô lá na luta, na defesa do SUS, da economia solidária, do movimento de moradia, tudo, uma bancada mais ampla, combinando quem já tem experiência de estar lá, como eu estou no meu primeiro mandato, gente nova, a gente poder trocar ao máximo isso para reconstruir um período, iniciar um novo ciclo. Acho que nós temos tudo para começar um novo ciclo de crescimento, redução da desigualdade, responsabilidade aí com as contas públicas. Ninguém vai fazer loucura, né? Mas a gente colocar, né, no centro da preocupação a redução da desigualdade no país. Então, não bobeia não, gente, não bobeia não fica só pensando na candidatura a presidente, esquece ali de que deputado, deputada, senador, senadora vai ser decisivo para a gente mudar o país. Olha, agradeço demais. Na minha casa sempre foi. Está aqui uma delícia. Castro, nossa grande liderança. Minha casa sempre foi meio que hotel, né? No começo do PT, o Busquem ficava em casa, o Genuíno ficava em casa, na casa do meu pai e da minha mãe. Eu lembro que uma vez veio o Suplicy, ficou em casa e a cama era pequena. e ele não cabia na cama. Eu dormi na casa da mãe e do pai do Cacau quando era da juventude do PT. Eu vim aqui nos anos 90, eu dormi lá. Então, e é muito legal essa coisa da gente ter não só uma identidade política de esperança desse país, mas ter uma identidade de amizade, de construção. E eu queria aqui te dar um abraço e com o maior orgulho de ter você como amigo. E é Lula lá, viu? Lula lá.